Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Visite o nosso site www.gentequefala.com.br, curta a nossa página Facebook/programa Gente que Fala, participe pelo Twitter, @GenteQueFalaM, e o WhatsApp é o 11 São Paulo 974012235. Um telefone à sua disposição também em São Paulo, 11 5052 6622. Participando desta edição, psicoterapeuta Plínio de Souza, diretor estratégico de inovação e qualidade da Ápice Desenvolvimento Humano. Plínio, boa tarde, prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Zé Completo? Ótimo, ótimo. Muito obrigado pelo convite. Também conosco o ator e produtor Renato Papa, que está conosco nesta tarde. Renato, prazer tê-lo aqui. Prazer, obrigado pelo convite. Você vem direto ao Gente que Fala do Guinness Book, é isso? Isso. Você está no Guinness Book. Eu estou como no Guinness Book. O recorde que você registrou. Que inseriu você no Guinness. Foi o primeiro ator a fazer 4 estreias de 4 espetáculos diferentes no mesmo final de semana. Como diretor, produtor e ator? Como produtor e ator. Mas como? Foi difícil. Foi complicado, mas deu certo. 4 espetáculos diferentes no mesmo final de semana. 4 comédias adultas. Um sábado à tarde, sábado à noite. Foi sexta às 9h30. Eu repeti o espetáculo, mas foi sexta às 9h30, sexta às 11h, sábado às 7h, sábado às 9h, sábado às 11h e domingo às 7h30. E por isso está no Guinness como eu estou no Guinness. O primeiro ator a protagonizar e produzir 4 espetáculos num final de semana. Final de semana. Também conosco Wilson Coca. Posso dizer só dramaturgo Wilson Coca? Só, pode. Só não, né? Tem ator, coreógrafo, figurinista, cenógrafo, bailarino, diretor e dramaturgo. Por isso que eu perguntei, pode ser só dramaturgo? Fica mais fácil, né? Prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite novamente. Também ator Eduardo Moreno. Boa tarde, Eduardo Moreno. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Alcance de novos resultados exige mudanças de velhos hábitos. Segundo alguns terapeutas, se você está gordo, sem amor, sem dinheiro ou infeliz, é porque está fazendo algo errado e se auto-sabotando. O problema é que não queremos enxergar que repetimos hábitos que continuarão produzindo resultados semelhantes aos anteriores. Por isso, se queremos mais saúde, amor, prosperidade e felicidade, precisamos mudar nossas ações. Plínio, se eu estou do mesmo jeito, eu estou me sabotando? Né? E agora, no começo do ano, a gente se engana, né? A gente deseja, olha, muita prosperidade, muita saúde, muito amor. Às vezes a gente precisa, o mais eficiente seria desejar, por exemplo, eu desejo que você pare de se sabotar e se engaje numa atividade física eficiente para você. Desejo que você tenha uma alimentação mais saudável, finalmente, coma menos massa, menos carnes, menos gorduras e coma mais legumes, frutas, né? Mas se desejar isso para alguém, você vai estar me desejando bem ou desejando mal? Bem, poxa vida. A gente precisa se responsabilizar pelos resultados que a gente tem. Se você está infeliz, tem algo errado, algo está faltando na sua vida. É você que tem que descobrir o que está faltando e mudar o que precisa mudar. Se não consegue fazer sozinho, busca ajuda de um profissional coach, de um terapeuta, de alguém que vai te ajudar a fazer essa transição. Né? O que não adianta é ficar desejando alhos, mas fazendo bugalhos. Né? Você tem que... Nós temos 3 atores na mesa e você também já foi ator. Posso te classificá-lo como ex-ator? Pode. Ex-ator. Você também já trabalhou nessa área. Sim, sim. E aí, todos eles estão com espetáculos em cartaz. Aí como é que faz? Deseja bom espetáculo? Melhora o espetáculo? Nossa, ótimo espetáculo. É na tua área. Bom espetáculo. Agora, se está se repetindo em algum padrão de espetáculos que não vão bem, alguma coisa que não está acontecendo, é preciso se responsabilizar. O que eu estou fazendo que não está dando certo, o que eu preciso fazer diferente? Mas não é o caso aqui, né? Sim. O pessoal está aqui porque é gente de então, sucesso, que está acertando há muito tempo, né? Mas tem muita gente que fica aí desejando, pedindo e tal, e não assume a responsabilidade e faz, né, gente? Então, no caso específico da área que nós temos aqui, inclusive você como ator, tenho que procurar. Não deu certo, tenho que procurar onde foi que eu errei, é isso? E não só identificar onde que errou.
Sim. mas precisa descobrir como fazer dar certo. E, às vezes, a gente não consegue sozinho. No nosso repertório, a gente não tem... A gente fica batendo na mesma tecla, tendo o mesmo resultado, né? Então, é preciso descobrir o que está acontecendo. Então, por exemplo, tem gente que se sabota financeiramente. No mundo das artes, tem muito. Né, como a gente tem uma ideologia, tem toda uma missão por trás também, um projeto social, as pessoas são muito do bem. Tem uma questão, muitas vezes, de culpa em ganhar dinheiro, em ter muito dinheiro. Né? Então, gente rica é fútil. Né? É muito comum você encontrar no artista, eu não ligo para dinheiro. Então, é gente que não cuida bem do seu dinheiro, normalmente é Eu faço pelo amor. Não, mas é eu para... faço pelo amor, eu faço pela arte, eu não faço por dinheiro. Pois é. Não é? O pessoal fala assim. Pois é. E aí, quando tem uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, inconscientemente, arruma um jeito de não dar certo aquele projeto. Vai para o projeto onde vai ser duro, vai trazer satisfação, mas não vai trazer dinheiro. Mas, Plínio, todo ator, então, os 4 aqui na mesa comigo, todo ator, todo mundo que trabalha neste ambiente é desprendido. Muitos. A maior parte. Não, é desprendido. Não A maioria é não mesmo. tá, não, é o que o Plínio coloca, e eu resumo aqui como leigo, né? São todos desprendidos, não tá preocupado em subir no palco para ver quanto deu a bilheteria. E o que acontece quando você chega lá na frente? Quando você está em fase produtiva, tudo bem. Mas quando você chega numa fase não produtiva, você não se preparou bem para uma aposentadoria. Você não juntou dinheiro, não investiu, não cuidou bem do seu futuro. O presente, ok, maravilhoso, mas um dia o futuro vira presente, né? Se você não cuidar dele. Eu escuto muito os atores falarem assim, o nosso pagamento é o aplauso. Você faz o trabalho lá, você vê, você rala, porque a gente rala muito, né? Fazendo produção, fazendo isso aqui, a gente rala muito. E aí, mas como é que foi a bilheteria? Mas o pessoal adorou, aplaudiu, foi legal. Não, mas quanto é que deu a bilheteria? Não, eu nem vi a bilheteria, eu sei que o pessoal lá aplaudiu em pé. Não, mas quanto foi a bilheteria? Não, eu não vi ainda, não estou preocupado com isso. Quer dizer, você deixa o dinheiro para depois, né? Você fica preocupado em saber se o cara... Você trabalha para satisfazer aquele cara que está lá na plateia, você não trabalha para se satisfazer financeiramente, vamos dizer assim. Né? A maioria, né? Não estou dizendo que são todos, mas a maioria é assim. A gente pode juntar as coisas, né? A gente pode juntar as coisas, né? Servir bem, né? Satisfazer muito bem o cliente, né? O cliente espectador, mas com isso também está recebendo bem, adequadamente, com gratidão, satisfação, sem culpa por ganhar dinheiro, sem culpa por valorizar o dinheiro, cuidando bem dele. Você quer ter prosperidade? Cuide bem do seu dinheiro. Eu não tenho culpa de ganhar dinheiro, eu tenho culpa de gastar o dinheiro. Eu gasto. Nesses meus poucos anos de carreira, eu sei que é difícil. Eu converso muito com atores, tal, né, que eu já uma carreira longa, e eu sei que muitos amigos, né, no passado ganhavam tanto quanto eu, mas eu sempre fui econômico. Eu nunca me preocupei em usar roupinha de marca. Eu compro se eu gosto, eu compro. Mas eu não me visto para me exibir. Eu visto porque eu preciso andar vestido. Então, eu sempre consegui assim, juntar um dinheiro, comprar o que eu tenho hoje. Né? O que eu tenho hoje foi graças à economia. E tinha amigos, na época do Rio, que não precisa citar nome, que eles vinham me pedir dinheiro, ganhavam tanto quanto eu, mas vinham me pedir dinheiro emprestado para completar aluguel. Mas estavam na moda. Na moda. Saiu uma botinha, comprou muito botinha. aplauso. A gente está aqui no Gente que Fala, então deixa eu falar um pouco também, né? Não, é interessante, quando a gente foi convidado para vir para cá, a gente não pensa que a gente ia ter um outro convidado junto, falando de um outro assunto, mas que tem tudo a ver com tudo que a gente faz, né? Então, assim, tudo que o Plínio falou até agora, será que as pessoas realmente pensam nessa culpa, em tudo isso? É muito inteligente esse assunto, da gente pensar e discutir isso, porque não só na nossa área, como em todas as áreas, né? Realmente as pessoas têm esse problema assim, do ganhar dinheiro e o administrar a responsabilidade. Eu uso muito isso em alguns grupos de discussões, essa Eduardo, coisa da responsabilidade. É o não ganhar, Eduardo. É o não ganhar. Eu não ganhar, porque porque assim, acho que acontece isso, essa coisa do querer, precisar e ter essa culpa. E a gente vem de uma cultura de negação ao dinheiro. Falando do dinheiro, né? Tem muitas outras sabotagens, mas a gente vem de uma cultura religiosa, né? Milenar, de negação à prosperidade, de negação à felicidade e apologia ao sofrimento, né? Ideologia do sofrimento. Então, quanto mais lascado, miserável, mais gente do bem você é.
Então... Às vezes o cara é lascado miserável porque é do mal. Né? Não, é verdade. O cara miserável, ele é do bem. É do bem, se fosse do bem, tava bem. Mas tem a ver também. Mas aquela coisa de um conta um problema, outro conta um problema pior ainda. Mas comigo, a competição por ter problema. Parece que assim, só tem valor se foi sofrido. A gente tem um eu tô com uma dor de cabeça, mas eu tô com dor de cabeça e o rim. Meu rim também. mas eu não consigo nem pisar. A valorização do negativo. Do negativo. O ser humano tem isso. A valorização. E a gente tem uma vantagem de colocar a culpa nos outros que também. Acho que está atrelado sobre alimentação, porque o ator ele tem, né, aliás, o povo todo, né, tem que ter uma boa alimentação, tem que cuidar da saúde e tal. E não fazer do estômago um saco de lixo, né? Tem gente que come uma coisa, bebe uma cachaça, toma um vinho, toma um chopp, toma uma pinga, quer dizer, vai jogando. Vai jogando lá dentro. Então, o ator também tem que cuidar. Eu tenho um irmão que é cantor lírico, né, cantor, é tenor de teatro municipal, e ele sempre se cuidou muito. Não viaja sem boné, não toma nada gelado, até hoje que já aposentou. Então, o ator tem que não se preparar, preparar o físico, né, para dar uma continuidade boa de trabalho, de postura em cena, ligado à alimentação, mas também se preparar, porque tem ator que só vai para o palco para falar. Não tem um preparo físico, não dança, não canta, só representa. Então, isso diminui também as chances de participar em musicais, em outros tipos de espetáculo, entendeu? Eu sempre oriento os mais jovens, você tem que arrumar um tempo para uma aula de canto. Esta parte que eu tinha reservado para você. Você contou experiência e você já fez referência a isso aqui no Gente que Fala. Foi da outra Você vez. tem um cuidado para orientar quem está chegando próximo a você. Sim, eu sempre oriento, eu pego muito no pé, isso quando a pessoa permite, né? O Plínio é psicoterapeuta, é profissional desta área. Você é ator, dramaturgo, eu li aqui todo, eu até brinquei contigo, ator, coreógrafo, mas você tem um cuidado que você expressou da vez anterior que você esteve aqui, com relação a quem está chegando. Sempre e eu como procuro um dia orientar. você chegou e não tinha orientação, hoje você tem esse cuidado. Sim. Porque eu acho que a cabeça é feita para pensar, né? Quer dizer, o cérebro, né? Não para usar chapéu e deixar o cabelo crescer. Assim. Eu acho que muitas pessoas também, a orientação que eu não tive no meu início, né? Há 60 anos atrás de carreira, do início, você também, quando quer, você aprende. Você observa, você olha, quando você quer crescer. Porque tem gente que passa a vida toda fazendo aquilo e tá bom e não sai da mesmice. Se sabota. Mas às vezes não sai também por medo de arriscar, né? Às vezes a sabotagem é o medo de arriscar. É o medo de se arriscar. Eu tô fazendo sucesso aqui, eu tô bem, vou ficar quietinho aqui, deixa aqui. A falta de ótimo, entendeu? Não vou... O time que tá ganhando não se mexe, deixa esse negócio aí. Da responsabilidade mesmo. Eu acho que essa daí é uma chave fundamental. As pessoas sempre colocam a responsabilidade para alguém. Então, prefere... E assim, o problema é a falta de tempo, o problema é não ter oportunidade por causa do diretor. O problema é dos outros, né? A peça está... Não vou dar um exemplo do teatro. Mas o que aconteceu? A peça não está tendo público? A inveja. Inveja dos outros. Mas você faz panfleto? Não, mas a inveja é forte. Muito bom. Mas o que você está fazendo? Não, eu vou para o teatro, ensaio, eu pego o elenco lá... Mas e por que não lota? Eu não sei, muita carga negativa dos outros, né? mas o que você faz? Vai lá você e faz alguma coisa. Agora você fica esperando os caras... para. Quem vai ter inveja de um negócio que tá vazio? Renato, vai estar lotando. Você estreia hoje A Sogra que Pedia a Deus no Teatro Ruth Escobar, mostrando o casal prestes a realizar o sonho de viajar para o Caribe quando a mãe da esposa passa a morar com eles e atrapalha os planos. Você vive... Uma sogra? Qual é o papel que você faz? Eu sou a sogra. Hipocondríaca? A sogra é hipocondríaca. Ela tem várias doenças, né? A Zumira, a dona Zumira. Ela é muito problemática. Mas, na verdade, os problemas dela é psicossomático. Ela não tem... o que ela tem é uma carência muito grande e ela faz isso para ficar perto da filha e do genro. Ela não tem nada. Na verdade, ela finge que tem. E é muito bacana, o espetáculo já está há 6 anos em cartaz, quase 500 mil pessoas já assistiram. Nossa temporada no RUT começa hoje, às 9h30 da noite, então eu estou em cartaz sexta às 9h30 e sábado às 7h30 com esse espetáculo.
Né? A comédia é do Wilson Coca. Eu ia perguntar se o texto era... O texto é do Wilson Coca, a direção é do Sebastião Apolônio. Eu ia pedir críticas sobre o texto, mas acho que não deu. Não é bom não. O texto é do Wilson Coca, a direção é do Sebastião Apolônio, que é outro mestre, né? Ele está com uns 70 e poucos anos, eu acho, mas ele tem uma vitalidade de 30 anos. Ele é um diretor... É uma escola, o Apolônio é uma escola de direção. E hoje, esse ano eu estou com um elenco que é o Adriano Arbol e a Agatha Striga, que está substituindo a atriz que fez o ano passado, vai entrar a Agatha Striga. Então é uma comédia que vale a pena assistir. Fatalmente as pessoas se identificam com a personagem, se identificam... Porque é muito coloquial. A gente fez um laboratório com umas... em asilo e tal, e ver o tratamento que as velhinhas tinham, como elas sofriam lá e tal. E é triste, mas a gente tentou fazer um lado engraçado, pegar essa tristeza, transformar em comédia. Colocou uma lente de aumento em cima e foi engraçado. Então é muito bacana mesmo, é muito diferente, é uma comédia diferente, uma comédia que as mães, as vós, elas saem de lá falando assim, nossa, você faz igual a minha prima, minha tia faz assim, a fulana fala daquele jeito. Porque a gente pegou, a gente humanizou muito a personagem. Então a gente coloca ela no meio do povo, ela é uma pessoa do povo. Parece que ela tem RG e CPF, a Zumira. Né? Porque você olha, sei lá, essa senhora existe. Acontece isso, é diferente de outras peças que você vai ver, ou filmes, que você fala assim, isso aí é fora da realidade, isso aí não tem como acontecer. Vou abrir a minha caixinha de maldades. É fácil interpretar um texto do Coca? Olha, esse texto especificamente é difícil. Eu só fiz esse espetáculo do Coca. Né? Eu já pedi vários textos, mas ele não gosta de mim. Então, já pedi várias peças para ele não me deu. O Wilson negativismo aí. Ele me sabota. Ele me sabota. Ele fala, esse ator não vai me trazer dinheiro, aí ele não libera. Ele não libera. Quando ele pediu esse texto, eu assustei, porque um homem desse tamanho veio me pedir para fazer a sogra. Falei, Renato, não vai funcionar. Entendeu? Aí, não, porque eu vou fazer não sei o quê. Eu falei, vamos tentar. E realmente, eu hoje digo que vai ser muito difícil achar alguém que faça melhor do que ele o papel da velha, porque é uma senhora hipocondríaca que manca de uma perna, usa bengala, entendeu? E atormenta a vida do genro. Agora imagina um ator dessa altura aqui, ó. De mulher. Ele está sentado, mas imagina, 1,90 m de mulher. 15 quilos. Uma sogrona, uma sogra bem... Você disse que está em cartaz há 6 anos? 6 anos. Esse ano completa o 6º ano. O mesmo elenco? Não, eu fiquei com o elenco durante 4 anos. Sim. Eu fiquei com a Soraya Zaffarani e o Alexandre Freitas durante 4 anos. Depois nós trocamos. Entrou o Adriano Arbol e a Amanda Blanco. Eles ficaram 1 ano comigo. E agora a Amanda saiu para outros projetos e entrou a Agatha no lugar. Porque o texto diz estreia hoje, né? É reestreia. É reestreia. Né? São 6 anos em cartaz. 6 anos em cartaz. Você já, quer dizer que há 6 anos é que você conseguiu que o Coca entregasse um texto para você. E ele relutou mesmo, de verdade. Ele falou assim, não, você vai desse tamanho, vai ficar horrível. Vai parecer um travesti, e não sei o quê. Uma drag. Uma drag. Depois ninguém mais vai querer fazer a minha deixa, eu falei, Coca, dá uma chance para mim, Coca. Por favor, eu vou fazer bem feito. Eu faço por 3 meses. Se não ficar bom, eu devolvo o texto para você. Aí ele falou assim, então tá, 3 meses só, hein? E aí, esses 3 meses ficaram 6 anos já. Muito bom. Essa é uma reestreia e temos outra reestreia amanhã no Ruth Escobar. É isso, Eduardo? Exatamente. As Mona Lisas. As Mona Lisas. De quem é o texto? O Wilson Coca. De que é a direção? Sebastião Apolônio. É um casamento muito bem feito. O texto de Wilson Coca com direção de Sebastião Apolônio é sucesso. É a saga de 3 gays que criam um rapaz como filho e desperta a paixão de uma vendedora. É isso? Isso é um resuminho, na verdade. Né? São 3 amigos que moram juntos, né? Super divertidos, super alegres, e tem esse jovem rapaz que mora no apartamento ao lado, e eles acabam sempre cuidando. É mais um amigo, né, que eles acabam tomando conta por conhecer a mãe, e esse rapaz ter perdido a mãe, ele acaba ajudando esse rapaz a fazer a faculdade, enfim. E tem essa amiga, que é a vendedora de produtos de beleza, e os gays são muito consumistas, curtem com produtos de beleza, essas coisas, eles acabam se aproximando, né?
esse casalzinho aí e tem um final aí surpreendente. Lógico que não vou contar, vamos dar uma pincelada só na história para o público ficar curioso para assistir. Mas tem a visita da mãe também de um deles que não sabe da opção sexual do filho e aí acontece algumas coisas. Qual é o teu papel na peça? Eu sou o Cacá, sou um cabeleireiro. Sim, e é uma reestreia. Por que é uma reestreia. A gente fala reestreia porque o espetáculo já está em cartaz há mais de 10 anos, na verdade. Então, o que acontece? Você faz temporadas de 4 meses num teatro, depois no outro você faz 6 meses, depois no outro 2. Então, sempre reestreia, não é um espetáculo inédito. Né? Estreia quando é inédito, é a primeira vez. Sim. Então, é sempre reestreia. Mas essa reestreia que eu pergunto é por causa do final de ano, o período de final de ano? Assim, a gente fez uma temporada, mudou de teatro, e agora a gente está reestreando no Teatro Ruth Escobar, sábado às 21h30. Vamos ficar de sábado e domingo, sábado às 21h30, domingo às 19h30, no Ruth Escobar, Rua dos Ingleses, 209. Faz 10 anos que você está na peça? 10 anos. 10 anos. Assim, nesse meio tempo fiz outros trabalhos. O Cacá era pequenininho. O que é? O Cacá era pequenininho quando você chegou lá. Porque... Imagina, já passei dos... Eu estou no Zenta também. Já. Coca já fizemos isso também, né, Coca? E tem uma outra peça minha que também está num dos livros aqui, que eu não sei qual, que volta agora também no Bibi Ferreira, Um Certo Machão, que é um outro texto meu também, que também já fez bastante sucesso e volta agora no fim de janeiro. Antes que eu aborde o teatro de Wilson Coca, eu quero que o Eduardo detalhe mais, como o Renato fez, sobre a insistência de conseguir um texto do Coca e a tua. 10 anos? Assim, Independente do que você fez nesse intervalo, em outras participações e tal, mas há 10 anos você conseguiu que o Wilson liberasse. Aí o processo foi o contrário, né? Ele teve que pedir para os meus advogados para poder eu atuar no espetáculo. Não, foi os agentes. Quando ele falou advogado, eu achei que ele estava preso. Tirar ele de lá, ele tinha que ser ele para o papel. A minha entrada foi assim, eu já conhecia, já tinha ouvido falar do Wilson Coca, do trabalho dos textos dele, já tinha ouvido falar do Apolônio. Eu fui convidado para fazer uma leitura, né? Foi aberto testes para os atores. E fui lá, fiz a leitura e entrei. Aí não saí mais. Mas no mesmo papel, mudou? Eu não saí desse personagem. Eu entrei para fazer esse personagem, estou lá desde quando eu entrei. Assim, o elenco mudou porque são 5 atores. Então você nunca consegue, é difícil você conseguir reunir o mesmo elenco durante uma década. Né? Porque as pessoas mudam, casa mudou de cidade, então essa atriz não tem mais, então pega outra. Então isso acontece, fui fazer um filme, não tenho tempo para fazer essa temporada. Então acontece. Eu mesmo, assim, nesses 10 anos, teve uma temporada que foi no Teatro Arthur Azevedo, eu estava num outro processo de viagem, eu não consegui fazer a temporada, então entrou um outro ator e fez no meu lugar. Depois, na outra temporada, eu voltei a fazer novamente. Foi então, sucesso, isso acontece. Né, com aquele ator. Interessante, o Renato. Foi sucesso com Renato aquele ator. E o Eduardo. Foi, com certeza, com certeza. Não teve. É o Cacá de Lima, né? No... Que é muito bom ator também. Não, o que a gente tem, assim, com os trabalhos do Wilson Coca, do Sebastião Apolônio, é muito interessante, que assim, todos os atores que entram para fazer o espetáculo, pega aquele ali, porque já que aquele ali não... Não existe isso. É porque a pessoa tem o mesmo nível de trabalho e ele vai entrar e vai cumprir com excelência o trabalho. Não é, vamos catar aquele ali. Não existe isso no trabalho de Wilson Coca. Eu acho interessante que vocês colocam uma situação que, para quem está apenas acompanhando, né? Eu fiz 3 espetáculos diferentes neste período. Eu estava em cartaz com 2 espetáculos, né? O Renato, então, teve a odisseia de 4 espetáculos num final de semana, 4 espetáculos diferentes. Então, você coloca isso. Eu fiz um intervalo para aquilo, fiz um intervalo para outro. Eu acho muito interessante esse dinamismo todo, porque a gente... Imagina que aquele elenco fique... É que na Mona Lisa, por exemplo, iniciou em 2003, no fim de ano. Quando todo mundo para no teatro, eu resolvi arriscar. Foi num teatro pequeno. E de lá para cá nós trocamos até ficar esse elenco, vamos dizer, só foi o primeiro ano, praticamente, um elenco antigo. Depois foi todo reformulado e são os que fazem hoje. Às vezes entra, por exemplo, Cacá de Lima não faz uma temporada... ele entra no lugar do Alessandro Fagutti, que é o outro ator. De repente o Fagutti volta, mas é sempre mais ou menos os mesmos atores que já
sabem a Tá peça fechado toda. aquele Entendeu? time, né? Já tem um time, né? Mas é o mesmo Às time. vezes muda uma pessoa ou outra, mas já... Vai para reserva, volta, volta, titular. isso, Tá. Mas, Wilson, você está relançando, não é? Teatro de Wilson Coca. São quantos textos? Cada um deles tem 4, são 7, mas você tem mais do que... Alguns têm 3 textos. Isso, aqui, esse Mona Lisa, Um Certo Machão, A Sogra que Pedia a Deus. Isso. E os outros todos aqui que são 7 volumes. São 7 volumes com 3 textos cada. Mas, na realidade, registrados na Fundação Biblioteca Nacional, eu devo ter uns 62, 64 textos já. Que eu faço as músicas também para algumas das peças. Como é que é? Aqui está... Não, aí não, tá, não consta, porque senão fica... compositor. Eu não quero virar uma bíblia. Quando eu disse é só isso, não era só isso que eu estava... Por exemplo, aqui a Mona Lisa, as músicas são... Só a abertura não, porque a abertura é de Vivaldi, né? Sim. Porque como as Mona Lisas é uma figura renascentista, então colocamos uma música de Vivaldi, que é já de 1600 e pouco. Mas as outras músicas são minhas também, registradas também na biblioteca. Eu preciso de um recurso aqui. A Máfia Brasileira, Uma Família Muito Doida, Romance à Italiana, outros títulos, A Gaydrinha, A Grande Festa, Zazá Divina, deixa eu ver se eu consigo, Um Gay Entre Nós, Uma Louca no Céu, e como é que é? Nelly Molly. Nelly Molly, né? Tem mais ainda, Duas Velhas e mais uma, A Sogra que Pedia a Deus 2, quer dizer que tem... Tem a continuação. Meu Deus, você quer gostar de sogra, hein? E as Santinhas Beatas. Essa vai ser encenada já, acho que até o fim do ano, começo do ano também, já tem um produtor. Tem mais ainda Freire e o Mendigo, Banho de Sol, Favela Tostão. São os 3 dramas esses, né? E aí no volume 7, Morte Sem Suspeito, Segredos, O Outono de Nossas Vidas. Tem algum texto inédito aqui? Você fez Muitos. Muitos, porque eu acho que eu vou morrer e não vou ver as peças, tudo que eu escrevi encenado, entendeu? Muito bom. Então só aqui tem 21 textos. 21 textos, né? Isso. O Teatro de Wilson Coca, que está sendo relançado como coleção, é Giostre Editora. É da Giostre Editora, e as pessoas que se interessarem podem procurar no Teatro Brigadeiro, com a dona Maria Inês. Plínio, ele está se sabotando em dizer que não vai ver os textos todos. Não, acho que não. Extremamente produtivo. Nossa, eu acho, viu? Eu acho que ele tem excesso de produtividade. Que bom que ele está deixando aí para a posteridade e tal. Que bacana, né? Quanto maravilha. Mas não é ele que está sabotando, é os outros que estão sabotando de não correr atrás de querer montar logo isso aí. Deixando aproveitar passar a oportunidade. O envolvimento dele. Né? Tem algumas aí que já estão entrando em contato. Tem texto meu também que não foi feito... não foi editado, entendeu? Todos eles, né? Porque senão já viu, né? Você tem quantos na gaveta ainda? Fora esses 21, para 60 e poucos. Você falou 62, mas o fato de estar registrado lá... Sim, registrados todos. 62. 62 peças minhas. As músicas são registradas separadamente, entendeu? Sim. Porque entra como... Se é letra só, entra como poesia. Se tem partitura, então você pode juntar as duas coisas num registro. Então não é apenas compositor, é autor também, né? Sim. Ele não é autor, é o compositor. Não, o compositor faz a música, né? E o autor faz a letra. A letra, então eu faço. Tem 2 partes aqui. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer
ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu homem. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, Mulheres! Crianças! Brasileiros! ou não, nobres, Plebeus! Músicos! Desportistas! pessoas que são metade homem e metade monstro. Coisas do além! Lendas brasileiras, Lendas gregas! pessoas boas, Pessoas não tão boas! gênios da arte, Gênios da ciência! trapezistas, amantes, Pessoas de outros planetas! fenômenos do cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado! Faça xixi no banho! Ajude a Mata Atlântica! Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e AltV www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Ministério da Educação informou que o piso salarial do magistério terá aumento de 13,01%. Com o reajuste, o salário inicial passará de R$ 1.697 para R$ 1.917,78 ainda. A partir deste mês, o cálculo está previsto na Lei do Piso, a Lei 11.738/2008, que vincula o aumento ao percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. Novo montante é relativo ao salário inicial dos professores de escola pública com formação de nível médio e jornada de trabalho de 40 horas semanais. E falando em estreia, reestreia, reabre neste domingo, dia 11, a exposição Espelho da Arte, a atriz e seu tempo sobre os 50 anos de carreira de Regina Duarte. A mostra é disposta em cenários cronológicos, conduzindo os visitantes por 11 ambientes que estabelecem relação do trabalho com a atriz com fatos históricos do Brasil e do mundo. Também faz parte da mostra figurinos e adereços de personagens icônicos usados por Regina ao longo de sua carreira, como o vestido de paetê da extravagante viúva porcina, a batuta original de Chiquinha Gonzaga e muitos outros. A exposição vai até o dia 8 de fevereiro, de terça a sábado, das 11 da manhã às 22, às 11 às 10 da noite e aos domingos das 14 às 20, no Shopping JK Iguatemi, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, com entrada franca. Estão conosco nesta edição de Gente que Fala, psicoterapeuta Plínio de Souza, dramaturgo Wilson Coca, o ator Eduardo Moreno, o ator, também produtor, Renato Papa. E estamos, neste início de ano,
Épocas de virada e início de ano são perigosas para dependentes químicos em recuperação. É quando todos estão em reuniões comemorativas, regadas a bebidas, mesmo que seja apenas para um brinde de champanhe. Mas, Plínio, podemos considerar realmente esta época mais difícil? Não sei se o termo seria perigoso ou mais difícil. Ela é perigosa pelo seguinte, porque o dependente químico em recuperação é aquele que está conseguindo não usar, está se segurando ali nos 12 passos, a maioria deles, né? No só por hoje, senhor, só por hoje eu não bebo, só por hoje eu não uso. E assim ele vai se segurando durante algum tempo. A maioria deles tem momentos de recaídas, né? É uma porcentagem muito pequena dos dependentes químicos que fazem os tratamentos convencionais, que conseguem se livrar totalmente das drogas. Então eles ficam períodos sem usar. E nesse período eles precisam ficar distantes, portanto, do álcool, da cocaína, enfim, do crack, das outras drogas todas. E eles ficam distantes com familiares, com amigos não usuários. Mas numa época assim de carnaval, uma época de final de ano, é uma época em que mesmo os não usuários costumam, né, festejar, e nessas festas costuma haver bebida alcoólica. Então, acaba sendo um convite muito forte ao festejar juntos, a estar juntos. Deixa eu tomar só hoje um pouco também. E ao tomar só hoje um pouco, toda aquela necessidade reprimida vem à tona com força total, né? E aí a pessoa volta para o alcoolismo, ou até aquela pessoa que não é... que o problema não era o álcool, era a cocaína, mas ela toma o álcool e aí o álcool já chama a vontade da cocaína e já flexibiliza o controle, né? E aí ela volta para a cocaína e tal. Então, muita gente recai. É considerada uma época de risco maior para as pessoas que estão em tratamento. Então, assim, o dependente químico, ele costuma se dizer, né, um doente em recuperação durante toda a vida. Permanente. Não tem um período. Dizem que, por exemplo, o fumante, quando você para de fumar, durante os 6 primeiros meses, depois você já é considerado um não fumante. Uhum. Você perde o desejo pelo cigarro, por fumar, enfim. Não existe um período assim, o álcool. Eu sou alcoólatra. Eu parei de beber durante os, 6 primeiros meses, a mesma coisa. Não tem um período assim? Que eu estou livre dessa tentação, vamos dizer? Pra você ter uma ideia, o número que se tem é o seguinte: o sucesso das clínicas, das internações, nos primeiros anos ali, é de 20% a 30% das boas clínicas. 70% das pessoas que se internam, 6 meses de internação, 70% a 80%, volta a usar ali no primeiro ano, no segundo ano, nos primeiros meses. Tem gente que volta no primeiro dia, sai da clínica de manhã. Beber para comemorar. Vamos comemorar que eu fiquei 6 meses sem beber, né? Agora, se a gente estender isso para 10 anos, esse número é abaixo de 10%. Em 10 anos, as pessoas que são dependentes químicas, depois de um tratamento, menos de 10% continuam limpas. Todas as outras já recaíram. 10 anos é muito tempo, então que a pessoa tem que lutar contra esse vício. Então, ao considerar... interessantes longe da droga. Então, vai fazer um retiro espiritual. Para estar distante. Mas eu fumava muito. Verdade, não. Eu fumava, ator, então é viado e fuma maconha. Né? Já fala assim. Só maconha? Então não é. Eu fumava muito cigarro.
E eu cheguei a fumar 2 maços por dia. E aí eu diminuí, eu parei um tempo de fumar, parei 1 ano e 8 meses de fumar. Quando eu fiquei sabendo da morte do meu pai, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o cigarro e fumar. Fumei o maço todo antes de pegar o avião para vir de São Paulo para cá. Do Rio para cá, desculpa. E aí voltei a fumar. E fiquei aí 10 anos fumando. Esse ano, começo do ano, eu coloquei na minha cabeça que eu vou ser pai, né? Então, eu falei assim, eu não vou querer ver meu filho ou minha filha me vendo fumar. Porque eu sei que isso é ruim, e aí eu vou dar exemplo para essa criança. Então, eu não vou fumar mais. E nesse dia eu larguei o cigarro e nunca mais, nem vontade, assim. Eu pode acender o cigarro do meu lado, tragar, jogar fumaça na minha cara. Mas é esse ano 2015 ou esse ano 2014? Foi o ano então passado. Já está 1 ano. Não, ainda não estou 1 ano. Eu estou há 8 meses. Sim. Que eu tô. E eu, desde o primeiro dia que eu resolvi, eu joguei o maço fora, tinha metade do maço na carteira, eu joguei fora e nunca mais, nem vontade eu tive de pegar o cigarro. Agora, eu não tenho problema com bebida. Graças a Deus, eu tenho problema com a polícia, com a bebida. Muito bom. Tem sempre um texto para ser inserido. Com a bebida, graças a Deus, não tem problema, mas com a polícia... Agora, Wilson, a alimentação aumentou? Não, eu sempre fui gordo. Aliás, assim, eu não sou gordo. Essa televisão ela que sabota a gente. Você pode ver que eu tô achatadinho. Eu tô quase do tamanho dele. Comprimido. Aumentou um pouquinho. Aumentou um pouquinho a compulsão. Largo, a compulsão pela comida, o comer compulsivamente aumentou um pouco. Não, é que eu sempre fui uma pessoa muito compulsiva. Tá. Então, assim, quando eu fumava, eu não sabia pegar o cigarro e fumar e ficar conversando. Eu fumava assim... até acabar o cigarro. Certo. Porque assim, eu paguei por aquilo, eu estou jogando dinheiro fora. Então eu fumava tudo. Não deixava pegar. A bebida é a mesma coisa. Eu tô com a cerveja na mão, eu não consigo beber e conversar. Eu falei, não, vai esquentar esse negócio, eu paguei esse negócio, pô. Aí eu bebo. E aí, a bebida eu bebo. Cervejinha, nossa. Socialmente. Mas o vício para valer era o cigarro, né? Socialmente. Mas eu tenho uma vida social muito intensa. Não, cerveja, eu adoro cerveja, enfim, destilado, essas coisas eu não sou muito chegado. Mas eu tenho essa compulsão. Então. De pegar e eu não consigo. Vamos tomar e deixa aqui, a gente vai conversando. Não dá, eu tenho que beber porque vai Plínio, tem tratamento também. Tem. Essa é uma estrutura. É a estrutura de vício que a gente chama. Você tem uma estrutura de vício. Você e muita gente. Eu também tinha. A estrutura de vício é uma estrutura emocional que faz com que você, de alguma maneira, precise aliviar. Então, por exemplo, com algo mais drástico, como a morte do pai, você precisou aliviar isso com cigarro. Você foi lá e comprou o cigarro, mesmo não estando fumando mais. Mas diariamente, de alguma maneira, ou seja com a comida, seja se você está num ambiente, tem o copo, você vai bebendo sem parar, ou enfim, quando você fumava. Então, existe uma estrutura de vício. Algumas estruturas são mais fortes do que outras. A pessoa sente como um buraco, um vazio, uma angústia constante. E isso tem causa. Então, a APSE Desenvolvimento Humano, que enfim, é um instituto do qual eu faço parte, somos 20 e poucos profissionais, nós trabalhamos o dependente químico de uma maneira diferente. A gente trabalha a dependência emocional. Porque a dependência química ela é sintoma, não é causa. A causa é a estrutura emocional. Emocional esculhamba. Então você entra... Então, às vezes, a pessoa é alcoólatra por conta da timidez. Entendeu? Então, por conta da timidez, ela precisa beber para extravasar, amar, ser ela no final de semana. E aí, quando ela percebe, o corpo viciou quimicamente. Então, tem gente que cheira cocaína para se sentir confiante, poxa vida. Né? Só que o que acontece? Você desintoxica essa pessoa, ela não está mais dependente quimicamente depois de 6 meses. Mas emocionalmente ela sente uma falta tão grande daquela sensação que ela tinha de ser ela mesma com o uso da droga. Em vários sentidos, né? Então, o que a gente faz é mexer nessa estrutura, é reprogramar essa estrutura, é identificar as causas, que muitas vezes tem a ver com uma falta de pai lá na infância, uma gravidez indesejada, enfim, questões que se configuraram em algum momento da vida dela. Quando você reorganiza esses sentimentos, essas emoções, então a pessoa pode ser não mais uma abstêmia. Ela não vai ser mais uma pessoa que precisa lutar contra a necessidade. Ela não tem mais necessidade. Ela se sente emocionalmente equilibrada. A vida passa a ser muito mais interessante por si só. Eu não preciso da cocaína para a vida ser interessante, do álcool para a vida ser interessante. Plínio, o que você fez referência a 12 passos. O que é isso, 12 passos? Então, os 12 passos do AA, do NA, é algo que foi criado já há muito tempo. Sim.
daqui a pouco faz 100 anos, e que tem sido, assim, é algo que é utilizado dentro das clínicas de tratamento e recuperação, né? É, digamos assim, a metodologia principal utilizada pelos grupos de apoio também para ajudar o dependente químico a se manter sem usar, se manter longe das drogas, né? Então, são alguns passos que ele precisa fazer, né? Isso tem religião também, que faz parte do processo, e que ele precisa, digamos, ele precisa estar conectado com isso. De alguma maneira, ele precisa estar um pouco dependente disso, né? Dependente dos grupos, dependente dessa filosofia. Então, uma filosofia que o ajuda a se colocar como um doente em recuperação constante, né? E a se segurar. Então, os 12 passos, poxa, é o que tem e que tem ajudado muita gente há muito tempo. Tá? Mas a gente hoje está falando de algo além. É a pessoa não precisar mais. É a pessoa... Os depoimentos que a gente tem são assim, nossa, eu nem me lembro mais disso, né? Minha vida é outra. Isso é maravilhoso, hein? Então, nós trabalhamos isso hoje. A gente trabalha tanto para algumas prefeituras que mandam pessoas para a gente, né? E a gente atende. A maioria sem internação. Do Ápice Desenvolvimento Humano, é isso? Tem um site, tem alguma forma? www.apicedesenvolve.com.br apicedesenvolve.com.br apicedesenvolve.com.br E o telefone 0 operadora 11 2361 5000. Nós estamos aqui hoje com o psicoterapeuta Plínio de Souza, o dramaturgo Wilson Coca, o ator Eduardo Moreno, o produtor Renato Papa. E um assunto que movimenta o mundo todo. O mundo condena o ataque de quarta-feira ao jornal satírico Charlie Hebdo, que deixou 12 mortos em Paris. O triste fato resgatou, contudo, o debate sobre os limites do humor, que por aqui tem questionado especialmente as comédias de stand-up. Sobre o atentado, a Folha de São Paulo publicou hoje o depoimento de um professor francês muçulmano que condena o atentado, mas se diz profundamente ofendido pelas charges do jornal. Coca, Eduardo Moreno, Renato Papa, Plínio Souza, este é um assunto que nós... Eu acho que tudo que leva ao extremo é prejudicial. Assim como ele falou, se bebe demais é prejudicial, se come demais é prejudicial, tem que saber dosar um pouco um todo, né? E religião também. Religião também. A pessoa tem que saber o limite dela, até onde pode chegar, e deixar o outro viver também o limite do outro, né? Eu acho que a pessoa tem que saber, é um respeito. Exatamente, respeitar. Assim. Por exemplo, eu acho... Bom, o jornal lá é um jornal, todo mundo sabe, é um jornal comunista que abobina a religião. Eu ia falar um palavrão, quase que eu falo, mas dane-se. Entendeu? O problema é dele. Não lê. Mas ele não gosta de muçulmano. Não leia o negócio, você se ofende com aquilo? Qual é o problema seu? Deixa o cara fazer o que ele quiser. Agora, já que você faz, sabendo que você está mexendo com um pessoal que é bitolado, vamos dizer assim. Fanáticos, né? Fanático. Então você tem que assumir a consequência. Você sabe que você vai mexer onde você não deve mexer. Então, se você vai mexer, dá um cara. Você está correndo risco. Né? Está correndo risco. Lógico que não justifica, né? Não justifica um bando de retardado entrar lá e fuzilar os caras. Entendeu? Mas é o risco que você corre. Paciência. Entendeu? Totalmente... aquele... Qual foi? Não teve negócio do Santo Daime aqui, o cara que... Sim. Entrou lá e matou o outro também. Não foi um negócio? Teve um negócio desse aí? Não sei. Não, ele foi o que matou o pai e o filho. Isso, não foi, né? Tá, mas ele é um esquizofrênico. Tal. Mas assim, cara, mas envolvia a religião lá, a seita lá, não sei se é considerado. Agora você vai julgar que todo mundo daquele negócio é assim? Não é. Não é todo muçulmano vai lá sair e dar um tiro na cara do outro. É 2 ou 3, meia dúzia de imbecil que acha que vai mudar o mundo fazendo aquele negócio. Eduardo, tá. Não, eu acho que é exatamente isso. O problema é que essas pessoas, os extremistas, independente do que se você fez uma caricatura, um desenho, ou escreveu algo sobre, independente se fez ou não fez, para eles, qualquer coisa é ofensa. Mesmo se você não tiver falando, o que eles têm de conceito de verdade... Não ser igual a ele já é uma ofensa, né? Já não ser igual... Eles já pensam, então, é tão deles aquilo, eles são tão donos da verdade, daquilo que eles acreditam, que esse daqui é sangue. Pode todo mundo falar que é água, ele vai achar que é sangue. Então é muito difícil você lidar com esse tipo de mente, com esse tipo de pensamento. É um embate ideológico, né? Ou seja, de uma sociedade que valoriza a liberdade e eles ali naquele jornal
extrapolando até na liberdade, né? Assim, ou seja, nós valorizamos a liberdade, inclusive, de uma maneira muito satírica e tal, de tudo, enfim, que é o caricaturista, né? Que é tal. Então, o cara já sabe que é sátira, né? E a outra, e um outro de uma sociedade que valoriza, o contrário da liberdade, né? Mas, Renato, esse é o Valoriza detalhe. medo, não sabe, não entende aquilo como é sátira. né? Mas, Coca, o humor tem limite? Olha, porque o debate é exatamente isso. Não, né? eu acho que não, entendeu? Não, eu acho que não, porque sempre o ano passado, como eu volto a falar, completei 60 anos de carreira, então trabalhei em todos os canais de televisão, os abertos, os fechados, e tinha programas na época TV Celso no Rio de Janeiro, que também sempre teve crítica política, falando, sempre tem uma coisa meio sarcástica, meio apimentada, falando de alguém, citando. Então sempre teve essa. Eu acho que só quando entra. Pois não. Não, eu vou discordar porque assim, eu acho que o humor tem limite, sim. Acho que tudo tem. Acho que chega no limite do respeito. Não, então. Eu assisto, vamos falar do nosso trabalho, então, né? Teatro. Eu sempre trabalhei muito com humor e eu brinco de uma forma, procuro fazer sempre de uma forma tão respeitosa que se eu até falar um palavrão para você, ele vai ser de uma forma tão bacana, tão respeitosa, você vai falar, nossa, você gostei de você. Mas é isso, porque Eduardo. eu fui assistir um stand-up, eu não vou nem falar o nome aqui do ator, tá? Mas Casa Lotada. É um ator do Pânico, tá? Casa Lotada. Acho que saíram umas 200 pessoas. Porque era tão ofensivo o que ele fazia com humor que eu fiquei com vergonha. Não foi nem aqui em São Paulo, estava fora. Isso não é humor daí. Então, mas estamos falando do quê? De stand-up, de comédias. Então ele vendeu não, isso. Mas o que eu estou completando, Eduardo, é que eu acho que não tem limite. Desde que você não entre em coisas muito pessoal. Entendeu? Você falar coisa que você não tem certeza. Se você falar, não, deixa eu só completar aqui. Se você falar uma coisa que o público todo já sabe e comenta, não tem problema. Agora, você não pode criar um falso testemunho, ou você falar que a pessoa fez uma coisa que você não viu, não presenciou, você só ouviu falar. Então, isso aí eu acho uma agressão também. Agora, você brincar, você falar certas coisas, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui dos Trapalhões, da década de 80. Tem coisa mais racista e preconceituosa que os Trapalhões? Homofóbica. E ninguém saiu ofendido, cara. Hoje seria. Hoje eles estariam presos. Entendeu? O Mussum era a grande ave negra. Ele era tido como o vagabundo, era negro, vagabundo, pinguço. Sabe? O Zacarias era gay, todo mundo zoava com ele por ele ser gay, por isso que. E assim, era uma coisa extremamente ingênua. Mas, Renato, hoje não boba. Seria politicamente correto. Então, politicamente correto é uma merda. Desculpa. Mas era ingênuo, mas naquela época a sociedade era mais preconceituosa do que hoje também. Né? Porque o politicamente correto... Hoje ele está comedido, viu? O politicamente correto existe em país que não tem moral. Porque país que tem moral não precisa de politicamente correto. As pessoas já se respeitam por si só. Já existe uma moral. Quando você não tem... Aí você é obrigado a ter esse politicamente correto. Para te colocar a moral no lugar. Entendeu? Porque você vê nos Estados Unidos, você vê o cara fazendo... A negra fazendo piada... Eu esqueci o nome dela. Oprah. Ela faz um stand-up que ela fala mal de negro. Ela é negra. Ela fala mal de... E ela é homossexual. E ela fala da homossexualidade dela ser negra e fala e a negada na plateia... Tem algumas perguntas aqui que eu peço rapidez nas respostas. O Cícero de Itapevi, a classe de atores formada nos últimos 30 anos tem que ser renovada. Não concordo com a formação do ator de teatro hoje. Existe uma nova classe C e deve existir uma nova classe teatral. Esses atores tiveram uma formação que não é feita mais hoje. Coca, vai seguindo um comentário todo. Você que... Acho que você pode, sobre antes e depois dos atores. Eu estou perguntando para você já, porque você está na época anterior e na época atual. Não, eu acho que... eu, quando comecei a carreira, eu não sabia nem que lado, aonde ir. Hoje você já tem escolas, hoje você tem onde se preparar melhor e tal.
existia na época muitos grupos, eram teatro amador, né? Foi onde eu comecei, na Vila Maria Zélia. Então, é diferente. Então, você já começava com teatro amador, você ia trabalhando, você fazia uma pontinha, você ia adquirindo mais conhecimento, vai dominando mais o palco, você se entrosa melhor. Mas isso não existe mais hoje? Eu acho que eu não conheço nenhum grupo de teatro amador mais. Eu vejo pequenos grupos de teatro em periferia, tem amigos meus que tem grupo lá em Mauá, em outros locais assim mais afastados, entendeu? E eu gostaria de ter um espaço que é para formar grupos assim, porque inclusive como eu tenho muito texto, a minha ideia inicial era ter grupos, crianças carentes, pessoas da melhor idade, para poder desenvolver esse trabalho de ator, né? Evandro, do Jardim São Paulo, pergunta para você, o que você acha dessa quantidade de oficinas de teatro, supostamente são certificados para atores, em 2 ou 3 meses, pedem certificados? Não, certificado seria uma conclusão de curso, isso aí não... 2, 3 eu meses acho que não, isso aí é uma... a pessoa pode fazer, vamos dizer, se você já é ator e vem uma sumidade fazer um workshop, então você vai ali para ver o que é que você pode absorver daquilo, o que você pode para somar a sua carreira. Agora, se você não tem conhecimento, você vai fazer um workshop de 2 meses, não te leva a nada. Esse assunto. É o seguinte, tem um monte de oficinas comerciais, entendeu? Que é para ganhar dinheiro. Então, assim, se você quer ser um ator profissional, vá para uma escola e estude. Né? Perfeito. Eduardo, Vaneide da Silva do Tremembé. Falando em arte, por que as maiores bilheterias do cinema são sobre comédias? No teatro é a mesma coisa? Existe essa relação? Sim, sim. O público está cansado de sofrer na política, então vão se divertir no teatro. As pessoas querem rir. Né? Então... a maior parte. Já tivemos em teatro lá, por exemplo, na Moca, no Arthur Azevedo. Nós fizemos temporada lá e drama chegava a ter 12, 15 pessoas. E comédia sempre teve um público maior. Coca, não temos tempo mais nada, mesmo a pergunta da Andréia não dá para ser feita. Agradeço a tua gentileza de participar do nosso programa. Obrigado. Saiu alguma inspiração aqui hoje? Não, vou escrever sobre vocês. Um abraço, Wilson Coca. Obrigado. Aliás, o livro que eu estou escrevendo da família, todos que participaram da minha vida, nem que seja uma passagem rápida, vão ser citados também. Plínio de Souza, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Repete, Ápice Desenvolvimento, como eu acesso? www.apicedesenvolve.com.br. Grato pela presença. Eduardo Moreno, muito bom tê-lo aqui. Parabéns na estreia amanhã. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer e esperamos todos lá. Onde As Mona Lisas, Teatro Ruth Escobar. E o Renato Papa, reestreia? Reestreia hoje, conto com o apoio de todos vocês. Está intimado a comparecer, você e sua equipe. Queria só falar uma coisa dos muçulmanos. Nós temos os nossos muçulmanos aqui. Só repete o endereço. A Rua dos Ingleses, a Só que Pedir a Deus, hoje às 9h30. Na Rua dos Ingleses, número 209. Eu sou. Eu quero falar que sou o próprio. Os corintianos e os petistas, são os nossos muçulmanos aqui. Gente que fala tem na direção geral o jornalista Fausto Radical, como eu, não existe. Fausto Camunha, direção de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê. Na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Arthur Endler. Estaremos de volta segunda-feira neste horário. Gratos, até lá.